oração é aquilo que Ele preparou para você hoje. Você está aqui porque Ele escolheu que você estivesse. Abra sua Bíblia em Atos 9. Essa palavra ela vem de encontro com os facilitadores do segundo degrau que estão fazendo o devocional do livro de Atos. Creio que Deus vai falar muito com você essa noite. Todo mundo já achou? Amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Atos 9, nós vamos ler do versículo 1 a 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E ainda no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá lhe será dito o que lhe convém fazer. E os varões que iam com ele, parados, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziu a Damasco. E este, 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. Bem, ainda de pé, vou fazer uma oração antes de continuarmos. Senhor Deus, primeiramente, Senhor Jesus, eu te agradeço por hoje aqui, Pai, ser instrumento nas tuas mãos. Senhor Deus, eu sei que esta é a palavra que o Senhor preparou, Pai, e que aqui eu sou apenas um instrumento e nada mais do que isso. Por isso, Senhor, eu peço, Pai, que abra os olhos do teu povo, o olho espiritual, prepara o coração para que a tua palavra, Senhor, venha gerar, Pai, a transformação na vida, Pai, no coração de cada um, para que aquilo, Pai, que o pastor André, Pai, orou no começo deste culto, para que cada um fosse transformado, Senhor, e não saísse da forma que entrou, ele venha se cumprir nesta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Bora tomar o teu assento. Aqui no começo do culto, quando a gente estava aqui dançando, pulando na presença de Deus, teve um momento de um louvor, de uma adoração. E nesse momento eu me parei diante de Deus, do Espírito Santo, conversando com Ele. Eu falei: Senhor, Santo Espírito de Deus, durante essa tarde eu preparei uma palavra que eu estaria hoje aqui levando no teu culto. Mas eu gostaria, Senhor, que o Senhor, eu sei que tem pouco tempo, já estava no louvor, logo já, daqui a pouco já estaria aqui pregando, seria um pouco tempo, mas eu fiz um desafio com o Senhor. Eu falei: Senhor, se esta palavra que eu preparei hoje é a palavra que vem do teu coração, se essa é a tua vontade, então eu peço, Senhor, que o Senhor confirme. E esse Deus que nós temos, Ele é tão maravilhoso, que quando nós andamos com Ele, temos uma comunhão com Ele, Ele faz coisas maravilhosas, extraordinárias. E no momento que eu fiz esse desafio com o Senhor, o Walter aqui, ministrando louvor, ele falou: se você estiver aqui hoje, você quiser sair diferente, transformado, então você tem que abrir os seus olhos espirituais. E hoje nós estamos falando sobre a cegueira espiritual. Mas afinal, o que é a cegueira espiritual? A cegueira espiritual é enxergarmos com esses olhos que nós temos carnais, esses olhos que Deus nos deu. Mas esses olhos, eles nos confundem e nos enganam.
eles não deixam cegos. Aqui na história de Paulo, ele fala de uma pessoa que perseguia os cristãos. Paulo, ele era um fariseu. Ele foi criado como judeu da tribo de Benjamim. E ele era muito, muito religioso. Ele seguia as leis dos judeus de uma forma muito fervorosa. Ele cria naquilo que ele seguia. Mas acontece que os fariseus se depararam com Jesus Cristo. E quando eles viram que Jesus Cristo falava que era o Filho de Deus, eles não concordavam. E eles não concordavam porque os próprios fariseus, apesar de conhecer as leis, saber que viria alguém para libertar, eles acreditavam que essa libertação seria uma libertação do poder de Roma sobre eles. Eles não tinham a compreensão que essa libertação seria a libertação do cativo espiritual no qual eles viviam. Então os fariseus, quando viam que Jesus começava a fazer coisas milagrosas, cura, libertação, eles achavam que Jesus não fazia isso porque ele era Deus, que ele era enganador. Jesus foi acusado pelos próprios fariseus, aquele a qual Jesus Cristo, lá o Senhor Deus, lá no Velho Testamento, ele libertou o povo da escravidão do Egito. Ele levou o povo até a terra prometida. Só que se passaram tantos anos e os fariseus estavam mais preocupados em seguir as leis do que ter uma comunhão com o Senhor. E Paulo, criado como fariseu, ele seguia da mesma forma que os fariseus. E ele acreditava também que Jesus Cristo não era o Filho de Deus. Só que em um determinado momento da vida dele foi transformado. A palavra de Deus fala aqui no versículo 9 que ele esteve 3 dias sem ver, não comeu, não bebeu. Olha que coisa maravilhosa. Imagine você hoje andando num caminho qualquer da tua vida. De repente vem uma luz muito forte sobre você, que você não consegue nem ficar de pé. De repente vem uma voz, e esta é a voz do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus fala com você numa voz audível. Talvez essa experiência com Deus, ela já fosse o suficiente para Paulo. Mas acontece que mesmo depois de ter essa experiência, a palavra diz que Paulo ficou cego. E aqui fica uma pergunta: por quê? Por que Deus cegou a Paulo, sendo que já tinha aparecido numa visão maravilhosa? Acontece que Paulo, ele já estava cego antes. Ele tinha uma cegueira espiritual. E para entender um pouco mais dessa cegueira, nós vamos usar muito a Bíblia hoje, nós vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos voltar um pouco antes. Em Atos 3, 1. Eu vou fazer essa leitura daquilo que está escrito. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora 9. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou.
logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saudando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Isso aconteceu logo depois que os discípulos de Jesus receberam o Santo Espírito de Deus. Logo depois disso, Pedro começou o Evangelho de Cristo aqui na terra. O Evangelho começou com Cristo e Paulo continuou esse Evangelho. E ele ia até o templo, pregando e anunciando as boas novas. E no determinado momento que ele estava entrando no templo, tinha um coxo de nascença, que todo dia eles colocavam esse coxo à porta do templo para pedir esmolas. Mas Pedro, guiado pelo Espírito Santo, ele tomou esse coxo pelas mãos. Esse coxo que desde a nascença não podia andar. De repente algo maravilhoso aconteceu. Esse coxo, ele firma a perna e começa a andar. Se nós trouxéssemos para hoje esta palavra, se tivéssemos hoje um coxo aqui, de repente alguém numa cadeira de rodas, um paralítico, ele pudesse levantar dessa cadeira e andar. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que Jesus nos deixou. Que milagres maiores do que o próprio Jesus fez aconteceriam e acontecem no dia de hoje. Todo o povo que estava no templo e conhecia aquele coxo, pois ele era colocado todos os dias na porta do templo, viu que ele estava andando, que estava pulando e se alegrando na presença de Deus. Porém, os mesmos fariseus que tinham condenado a Jesus Cristo, que tinham crucificado a Jesus, que viram que Jesus tinha feito muitos milagres, estavam vendo mais um. Eles ficaram com medo, com receio, e da mesma forma que fizeram com Jesus, eles quiseram calar a Pedro e a João. No Atos 4, 9, nós vamos ler do 4, 9 ao 10. Levado à frente dos saduceus e fariseus ao sinédrio. E eles questionaram Pedro e João, falando que, em nome de quem vocês estão fazendo isso? Pedro e João estavam diante de várias pessoas que estavam querendo saber por que eles falavam de um Deus, de um Senhor, a qual eles ainda não conheciam. E a palavra de Deus fala em Atos 4, 9 ao 10. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está são diante de vós. Pedro e João, eles apenas mostraram para aquelas pessoas que o que eles estavam vendo não era algo intangível, mas era algo totalmente visível, porque aquelas pessoas também conheciam aquele coxo e viram aquele coxo andando, e vendo isso, vendo esse milagre, eles não tinham o que falar, não tinham como condenar, porque eles estavam vendo com os próprios olhos. Mais adiante, vamos continuar a leitura no 13 ao 18. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, não tinha
dizer em contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram-se entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais esse povo, ameacemo-los, para que não fale mais esse nome a homem algum. Os fariseus, eles se depararam com algo que podia ter mudado, transformado a vida deles. Porque Pedro e João, eles não tinham estudo, eles não tinham conhecimento, eles eram pessoas simples. Os fariseus, os saduceus, eram pessoas estudadas. Quando eles viram que Pedro e João falavam com ousadia, com sabedoria, eles temeram. Eles souberam ali que, por andar com Jesus Cristo, a vida deles já havia sido transformada, o intelecto dos discípulos havia sido transformado. Mas mesmo assim, mesmo vendo aquele coxo andar, eles não aceitaram que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Ele tinha vindo para libertar o povo, a libertação da escravidão espiritual. E quando nós lemos Atos 9 e falamos sobre Saulo, que depois do encontro com Jesus, seu nome foi dado para Paulo. Ainda Saulo, sem conhecer a Jesus, ele vivia como um fariseu, ele vivia de uma forma religiosa muito forte, e ele acreditava que esse evangelho pregado em nome de Jesus, ele era uma ameaça para aquilo que eles acreditavam, para o judaísmo, para os judeus. Então ele perseguia a todo aquele que seguia a Jesus Cristo. E não só seguia, mas ele levava preso. E muitas vezes consentia com a morte daqueles que acreditavam em Jesus Cristo. Essa história aconteceu há um bom tempo atrás. É um evangelho que foi nos deixado para que hoje nós pudéssemos entender qual que é o propósito desse nosso Senhor. Talvez Saulo, nesse momento, ele ainda estava cego espiritualmente. Mas será que, mesmo conhecendo essa palavra, mesmo vindo na casa do Senhor, será que nós também não somos cegos espiritualmente? Quando você acordou hoje, se levantou da sua cama, provavelmente vieram algumas preocupações, algumas coisas a qual você faria hoje. É um feriado, de repente você sairia para tomar um sorvete, já estava preparando para isso com os amigos, iria ao shopping. Mas esse momento que você estava planejando o seu dia, você pediu para que o Espírito Santo, o Senhor Deus, o ajudasse a administrar o seu dia, a planejar o seu dia. Nessa nossa caminhada cristã, muitas vezes nós temos vindo à igreja, temos buscado a um Senhor, mas nós não pedimos para o Senhor ficar conosco e tirar a trave, como o Senhor Jesus Cristo disse, dos nossos olhos. Então nós temos vindo à igreja, temos muitas vezes aqui cantado louvores, pulado, gritado, mas nós temos deixado que o Espírito Santo toque a nossa vida.
sem o Espírito Santo, sem a comunhão com o Senhor, nós se tornamos cegos. Mas no momento que o Espírito Santo nos toca, nos enche, então os nossos olhos espirituais são abertos. Então nós conseguimos olhar de uma forma diferente tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor. No momento que Saulo teve um encontro com Jesus, a vida dele foi transformada. Os olhos espirituais de Saulo foram abertos. E ele pôde ver que tudo aquilo que ele estava fazendo, na verdade, estava errado. Quando ele consentiu com a morte e a prisão de muitos cristãos, ele percebeu nesse momento, nesse encontro com Jesus, que ele estava errado. A palavra diz que ele seguiu até Damasco e lá encontrou um homem, e esse homem orou para ele, orou por ele, e a sua visão voltou. Talvez nesse momento o Senhor Jesus Cristo queria que ele entendesse que enxergar com os nossos olhos não é nada, se nós não pudermos enxergar com os olhos de Deus. A palavra de Deus de hoje é para que hoje você possa colocar a tua vida e o teu coração diante dele, e você possa enxergar com os teus olhos espirituais. Talvez você tenha visto muitas vezes milagres acontecerem, tenha visto testemunhos aqui na frente falando daquilo que Deus fez, do poder maravilhoso que é desse Deus, que faz o possível e o impossível. Talvez na tua vida, muitas e muitas vezes, você tenha contemplado o poder do Senhor. Mas será que você ainda está sonhando com o Senhor? Talvez você tenha tido sonhos de ser usado poderosamente nas mãos de Deus, de ter experiências com Deus que fossem algo totalmente novo e transformador. Talvez até hoje você tenha vindo aqui no feriado com uma última esperança na tua vida, falando: Senhor, eu preciso de algo na minha vida que mude, que transforme. Eu preciso que a minha vida espiritual mude, eu preciso conhecer o Senhor. Mas quando nós nos afastamos de Deus, por qualquer motivo que seja, então nossos olhos espirituais, eles começam a ficar cegos. Então começamos a olhar pessoas cheias do Espírito Santo, pulando, gritando, falando línguas estranhas, dançando, e começamos a nos questionar: Senhor, mas o que será que é isso? Faz em nossas vidas é algo muito particular. Saulo, ele teve algo muito grandioso para transformar a vida dele, mas às vezes o Senhor, ele faz algo muito simples para transformar a nossa vida. Às vezes é no silêncio que Ele vem, nos toca e fala conosco. E hoje, antes de começar essa palavra, o desafio que eu fiz com o Senhor, Ele provou que quando nós falamos sinceramente com Ele, colocamos algo diante dEle, Ele é fiel, nos honra e nos responde. O que você tem buscado em Deus? O que você tem pedido para Ele? Você tem feito realmente com a tua fé, com o teu coração? Se a tua resposta não chegou, talvez seja o momento de você começar a olhar e enxergar com os olhos espirituais. Afinal de contas, o que é ver pelos olhos espirituais? É ver da mesma forma que o Senhor Deus vê.
Hoje talvez você esteja olhando aqui para frente, vendo uma pessoa pregar o Evangelho, falar do Evangelho. Mas o que o Senhor Deus vê hoje são pessoas a qual Ele quer entrar na vida, que Ele quer transformar, que Ele quer encher. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Ele quer que a tua vida ela mude, seja transformada, e que você viva uma comunhão diária com Ele. E para que nós possamos ter uma comunhão com o Senhor, é através da oração, é através da declaração de nossas palavras, dizendo que só o Senhor é o Deus da nossa vida, falando assim: Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa. Só que isso não são apenas palavras ditas da boca para fora. Eu fiz um atendimento de uma adolescente um pouco tempo atrás, e essa adolescente ela estava passando por diversos problemas. Acredito eu que o principal fosse a vida emocional dela, sentimental. E depois de escutar, de entender um pouco da vida dela, nós se colocamos a orar e pedir para que Deus, para que o Senhor Jesus administrasse aquele momento. E eu pedi para que ela começasse a repetir algumas palavras. Era o momento em que eu estava ajudando essa adolescente a falar com o Senhor. E a primeira coisa que eu fiz foi algo que ela repetidamente falava. Ela falava assim: eu não consigo mais ser feliz, eu não consigo mais ter esperança, eu não consigo mais sonhar. Então, para começar a oração, eu pedi para ela que repetisse falando: eu consigo. E no momento que eu falei assim: repita comigo, fala: eu consigo, ela não conseguia repetir, ela não conseguia falar. A semente falava: não, eu não posso falar isso. Eu falo: você pode falar isso. Eu falo: eu sou feliz. Ela falava assim: não, eu não consigo falar isso. Depois de um momento de oração, pedindo para que o Espírito Santo tocasse aquele coração, ela pôde repetir essas palavras tão simples. E depois daquele momento, a vida dela foi transformada. Ela começou a enxergar com os olhos espirituais, através do Espírito Santo, que aquilo que ela estava vivendo na vida dela não era algo dela própria, mas era algo que foi colocado sobre a vida dela através do inimigo de Deus, através de Satanás, para que ela não tivesse mais sonho, não tivesse mais esperança. Já havia na vida dela sentimentos de morte e que não valia mais a pena. Mas o Senhor Deus fala hoje que vale a pena, que há sim uma esperança, que sim, Ele é verdadeiro, Ele é real, e que Ele quer tocar a tua vida, que Ele quer hoje que você enxergue com os olhos espirituais. Mas isso só vai acontecer na tua vida quando você declarar e falar: Senhor, eu quero. Senhor, entra na minha vida, entra na minha família, entra para os meus sentimentos, os meus sonhos. Nós faremos um momento aqui de busca pela presença do Espírito Santo, para que Ele venha realmente abrir nossos olhos. E se você, nessa noite, entrou aqui não conseguindo declarar a tua vida a Deus, de repente você entrou aqui como a tua última esperança, em nome de Jesus Cristo, a sua vida será transformada. Basta você se colocar diante desse nosso Senhor e falar assim: Senhor, eu quero a minha vida transformada. Eu quero, Pai, que o Senhor transforme os meus sentimentos. E eu tenho certeza que hoje